E aí, gente, no vídeo de hoje eu vou falar de filmes e séries que abordam o tema LGBTQIA+. Eu trouxe aqui filmes e séries muito diferentes, que abordam de formas muito diferentes. Eu também vou falar aqui da diferença do inglês deles e como você pode estudar coisas diferentes ali em cada um. Então, se você não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, música e outras coisas. Uma vez por mês eu faço um vídeo de indicação de filmes e séries. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. A primeira indicação é uma série. Eu tenho que dizer que eu não ia assistir essa série porque eu achei que ela não fosse muito boa. E uma aluna me disse que eu tinha que assistir porque eu ia gostar e eu realmente gostei muito da série. O nome é Sex Education. Se você ainda não assistiu, pode assistir, pode dar uma chance a essa série porque ela realmente é muito boa, tá? Qual é a história? A história é a história de um adolescente, o Otis, que na escola ele se junta com uma outra aluna para oferecer uma espécie de terapia sexual para os outros alunos. Eles perceberam que estava todo mundo com algum problema sexual ali, e aí eles resolvem oferecer essas terapias em troca de pagamento mesmo, vender terapias, né? E por que ele foi o escolhido? Porque a mãe dele é uma sexóloga, então ele tem muito conhecimento teórico, né? Mas ele também tem os problemas dele. Então isso tudo é abordado durante a série, durante essas terapias, várias coisas acontecem. Ele é um adolescente normal, só que ele tem uma mãe sexóloga e ele acaba dando esses conselhos que ele já escutou ela dando para outras pessoas. E por que essa série tá aqui nesse vídeo? Porque o melhor amigo do Otis, o Eric, ele é gay e ele... muitas coisas acontecem com ele. Uma coisa que eu acho muito legal é o relacionamento dos dois, que não rola nenhum preconceito, nem deles, entre eles, e nem de outras pessoas com eles. Porque isso rola muito em filme americano, né? Tem aquela coisa, eles estão andando junto, então tá rolando alguma coisa. Nada disso acontece nessa série. Eu acho muito legal, porque é super maduro a forma que eles lidam com o relacionamento dos dois. E a outra coisa é que o Eric tem uma história muito difícil, né? Vários desafios ali durante a história. Ele é definitivamente a personagem que tem uma vida mais difícil, mas ele é o mais bem resolvido de todos, com certeza. Ele é, na minha opinião, o melhor personagem da série. Então, muitas coisas acontecem, alguns relacionamentos legais, outros não tão legais, e aí a gente vai vendo, ele vai acompanhando. Ele é muito interessante, eu gosto muito dele, da personagem e de como ele lida com tudo isso. Por isso que ele tá aqui, essa série tá aqui nessa lista. E além disso, ela é mais uma série para você praticar aí o inglês britânico, tá? Então, e ela é muito diferente de outras séries que eu já indiquei aqui, como The Crown. Então ela tem um outro ambiente, é completamente diferente. Se The Crown não é muito o seu estilo de série, essa daqui vai te ajudar a praticar aí o listening com o inglês britânico. A segunda indicação é The Prom, ou A Festa de Formatura. Eu não ia trazer esse filme aqui porque ele não é, assim, exatamente um filme brilhante, mas eu decidi trazer por causa do tema, claro, mas ele é um filme muito leve, sabe? Sem aquele compromisso em ser um filme complicado, dramático, difícil, porque a gente realmente tá precisando de umas indicações de filmes leves, né? Porque a vida não tá muito fácil. Então, esse aqui é o tipo do filme que você vai assistir, assim, vai se divertir. Ele tem uma pegada meio cafona, assim, na estética dele. Então, assim, e assume isso. Então, não é um filme, assim, pra você falar, não, vai ser um indicado ao Oscar ou alguma coisa assim. Não. Ele é um filme pra você se divertir mesmo. Esse filme tem alguns atores bem famosos aí, tem a Meryl Streep, que faz um monte de coisa, né, tá sempre fazendo vários filmes. Tem o James Corden, que eu não gostei muito dele no filme, eu gosto dele, mas no filme ele não tá muito bem. Tem a Nicole Kidman também, que ela tá bem, mas podiam ter explorado um pouco mais a personagem dela, mas... enfim. E mais algumas caras conhecidas aí que vocês vão assistir e vão reconhecer, tá? A história é a seguinte, são alguns atores que recebem críticas muito ruins pelo último trabalho deles, e assim, críticas muito ruins mesmo, assim, de fim de carreira. E aí eles decidem procurar uma causa pra apoiar, pra melhorar a imagem deles. E aí eles
encontram aí essa garota, essa notícia de uma garota que foi proibida de ir pro baile de formatura com a namorada dela. E aí o baile foi cancelado. Então eles decidem ir para essa cidade, uma cidade indiana, para apoiar essa garota, fazer uma revolução ali na cidade. E aí, no meio do caminho, no meio da história, eles acabam se envolvendo muito com a história dessa garota e com tudo que tá acontecendo ali naquela cidade. É interessante ver a diferença deles com as pessoas da cidade, o preconceito que essas meninas sofrem, a dificuldade que elas têm. Então, achei muito legal, assim, por causa disso. E sempre de uma forma leve, divertida. Tem ali alguns momentos do musical mesmo, porque é uma comédia musical, mas é legal, assim, é um filme muito leve pra você assistir, assim, tô a fim de ver uma coisa que eu não preciso pensar muito, aí você assiste esse filme. Mas tem também esse tema que é interessante aí ver como que isso termina, né? Como que as coisas se resolvem ali no final. Sobre o inglês, é um filme americano, então não tem nada de muito diferente, alguns vocabulários ali que vocês vão conhecer, mas não tem, assim, um sotaque diferente ou alguma coisa muito complexa, não. O terceiro filme dessa lista, eu acho que tinha que estar aqui pra gente tentar entender a complexidade dessa história aqui, desse assunto, inclusive, que é o Danish Girl, ou Garota Dinamarquesa. Esse filme, eu quero pontuar aqui que esse é um filme de Oscar. Ele foi indicado a vários Oscars. Ele foi feito, eu acho que pensando em premiações. Se ele fosse um filme independente, talvez eles se arriscariam mais a contar outros detalhes dessa história. Então ele tem uma suavidade aí que eu acho que se ele fosse um filme independente ele não teria, tá? Quero falar do inglês antes de contar um pouco da história, porque também não tem muita novidade ali. Eles falam inglês britânico. Eu acho que por eles serem dinamarqueses, eles poderiam ter um pouco de sotaque, mas não tiveram, não mudaram em nada. Eles poderiam ser personagens que falam inglês, mas com sotaque dinamarquês, mas não fizeram, é um sotaque britânico mesmo. Esse filme é baseado numa história real, na história da Lily Elbe, que foi a primeira pessoa a fazer uma cirurgia de redesignação sexual. É a primeira pessoa na história a fazer essa cirurgia. E o filme começa com a história de um casal, que tem um nome difícil que eu vou ler aqui, o Einar Weiner e a Gerda Weiner, eu acho que é assim a pronúncia. Um casal de pintores dinamarqueses, que num determinado momento ela pede para ele se vestir de mulher para ela pintar. E aí, a partir daquele momento, alguns sentimentos que ele já tinha se afloram. E eles fazem ali uma brincadeira entre eles e o negócio vai ficando mais sério. É interessante que num determinado momento do filme, eles vão a uma festa, ele tá vestido de mulher, e ele beija uma pessoa, ele beija um homem. E aí no dia seguinte ele fala pra ela assim, naquele momento eu não tava ali, era outra pessoa. Então, assim, a gente começa a perceber a dificuldade, a complexidade daquela história, de como que ele deixou de ser, ou ele talvez nunca tenha sido aquele homem que era o marido dela, para se tornar essa mulher. E assim, um detalhe é que naquela época não existia o termo transexual ou transgender em inglês, não existia estudos sobre isso, a gente não conhecia ninguém, é uma coisa assim, pra gente é tão óbvio hoje, mas imagina naquela época, ele foi a primeira pessoa a fazer essa cirurgia, então imagina a dificuldade toda. Eu acho assim, eu tenho uma crítica com relação ao filme, porque eu acho que o filme é muito mais sobre o relacionamento dos dois do que sobre ela, tá? Porque, por isso que eu disse, se fosse um filme independente, eles explorariam mais outras coisas. Acho que a partir de um determinado momento, eles continuam mostrando a complexidade da história toda, mas a gente meio que se desconecta um pouco dela e eles acabam falando muito mais do relacionamento dessas duas pessoas. A quarta indicação é The Boys in the Band, que é um filme de 2020, é um remake de um filme de 1970, e o filme de 1970 é um filme baseado numa peça da Broadway. Então, é a mesma história contada de várias formas diferentes.
Eu fiquei com muita vontade de assistir o filme de 1970, não encontrei ainda. Parece que não está disponível aqui no Brasil, mas caso esteja, eu atualizo aqui na descrição aí no futuro, quando eu encontrar, eu coloco aqui. Esse filme, ele se passa quase inteiro no mesmo lugar, num apartamento durante uma festa de aniversário. É uma história assim, é um grupo de amigos que se reuniram para organizar uma festa de aniversário para um outro amigo deles. E eles estão ali, naquele apartamento, organizando, tá tudo correndo muito bem, da forma que eles tinham planejado, até que eles recebem uma visita ali inesperada. E essa visita não aceita algumas coisas que estão rolando ali naquela festa, e começa a dar muito problema, algumas brigas, algumas discussões, e num determinado momento eles resolvem fazer um jogo. E durante esse jogo, alguns assuntos vêm à tona, algumas histórias antigas, algumas brigas entre eles, relacionamentos que não estavam dando muito certo, algumas mágoas que eles têm uns dos outros. Então, assim, chega num determinado momento que você se sente até meio desconfortável com aquela conversa, com aquela discussão ali entre eles. Mas é um filme muito interessante, tem muito diálogo. Esse filme se passa em Nova York, então o inglês é aquele inglês nova-iorquino. Eles usam muitos termos que são muito comuns na comunidade gay, mas que não são exatamente muito legais pra gente usar. Então vocês vão aprender, mas muito cuidado para usar certos termos que eles usam ali, tá? E esse filme, ele tem uma importância histórica, porque tanto a peça quanto os filmes, eles tiveram o cuidado de escolher atores que são abertamente assumidos gays. Então, hoje em dia, ok, mas imagina em 1970, o preconceito. Hoje a gente ainda tem muito preconceito, imagina em 1970. Então, o texto ele já é muito provocativo, imagina ainda escolherem esses atores. Então isso realmente teve uma importância muito grande para a história e para a história do cinema. E a última indicação desse vídeo aqui não é exatamente um filme sobre o tema LGBTQIA+, mas, além de ser um filme que tá todo mundo falando agora, tem como personagem principal uma mulher que tem um relacionamento sério com uma outra mulher, que é um casal, assim, muito inteligente aí nessa história. Vocês vão assistir, vocês vão entender. Então, o nome do filme é I Care A Lot, que em português eles traduziram para Eu Me Importo. Quero falar uma coisa sobre a distribuição desse filme, porque eles lançaram, mas eles não poderiam fazer o lançamento nos cinemas, normalmente por causa da pandemia, né? Então, em alguns países ele vai estar disponível pela Amazon e em outros pela Netflix, porque eles fizeram acordos diferentes em países diferentes. Aqui no Brasil ele está disponível pela Netflix, mas pode ser que em algum outro aí ele esteja pela Amazon Prime. Esse filme conta a história da Marla Grayson, que é, digamos assim, uma cuidadora de idosos. Ela, através de alguns laudos médicos falsificados, ela consegue ser a tutora legal desses idosos e manda os velhinhos para um asilo e vai lá e vende todos os bens para pagar o próprio serviço. E é assim que o business dela funciona. Só que ela encontra uma vítima que tem, assim, algumas conexões com pessoas que podem causar problemas para ela. E é aí que a história do filme começa a ser mais interessante. Começa a acontecer um monte de coisa com ela. O final do filme eu achei bem interessante. Eu escutei algumas críticas aí de pessoas que não gostaram, outras que gostaram. Eu acho que o final do filme é um final pra gente pensar um pouco, né? Porque a gente vê tanta coisa, tanta corrupção e de repente pode ter alguma coisa aí no final que... alguma consequência. Eu não quero dar spoiler aqui, mas acontece muita coisa. Ele tem um final bem interessante, na verdade. Pode assistir. Então essas foram as indicações desse mês. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos. E se você tiver alguma sugestão nesse tema, deixa aqui nos comentários pra mim, tá? Então até o próximo vídeo.